Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, hoje vim falar aqui com vocês um pouco sobre economia. E para começar, né, vamos dizer um pouco sobre a origem dessa palavra, né? Essa palavra vem do grego de oikos, que significa casa, e nomos, que significa organização. Resumindo, é gestão da casa, a economia. Enfim, o que a economia estuda e o que é economia? A economia em si, ela é o estudo da escassez. Ou como assim escassez, Pedro? Bem, a gente para produzir algo, a gente precisa tirar de algum lugar. Então onde que a gente tira? Tudo que a gente tem. Sim, senhoras e senhores, da natureza. Bem, por exemplo, para ter uma madeira, a gente precisa de madeira, obviamente. Para ter uma mesa, a gente precisa de madeira. Para a gente ter um carro, a gente precisa de ferro. Pra gente ter a roda do carro, a gente precisa da borracha. E a gente vai extrair isso daí da onde? Da natureza. E a natureza, ela tem recursos finitos. A natureza, ela acaba. Ela tem um fim, a natureza. Se você corta uma árvore, já era. Ela morreu ali, a árvore. Então, a economia vem para isso. Para estudar o controle e a melhor maneira de você utilizar esses recursos. Ah, mas, pô, por quê? Porque os desejos dos seres humanos são infinitos. Quando você compra um carro, vamos supor, você compra um Golzinho. Mais pra frente você vai querer um carro melhorzinho, tipo um Civic. Mais pra frente também você vai querer uma BMW. Então seus desejos vão aumentando, senhoras e senhores. Por isso que a economia tá aí. Porque quanto mais aumenta os desejos, menor ficam os recursos. E a economia ela vem para tentar administrar melhor esses recursos e a maneira como aplicar. Bem, para a economia existir em si, precisa ter os recursos infinitos, correto? E como é que a gente sabe a melhor maneira de aplicar esses recursos? A gente tem que responder 3 perguntinhas, né? Na real são 4, mas 2 se encaixam no mesmo negócio. Quando e para quem produzir? Como produzir? E quanto produzir? Essas são as 3 perguntinhas que a gente tem que responder para a gente poder administrar os nossos recursos finitos na aplicação de tudo. Ah, Pedro, mas tem a questão de reciclar as coisas, né? Bem, reciclar também ajuda bastante, mas tem coisas que não podem ser recicladas. Por exemplo, um pote, um frasco que vem ácido fluorídrico. Não tem como você reciclar aquele ácido, entendeu? Não tem como você reciclar aquele pote, aquele vidro que vem, ou plástico que vem o ácido. Não tem como. Então tem coisas que são infinitas, a gente tem que saber o local onde aplicar. E para você responder essas 3 perguntinhas que eu falei, 4 na real, né? Para quem, quanto e como, e quando produzir, quanto, para quem, como e quanto produzir, a gente precisa do seguinte. Existem 2 maneiras de fazer esse negócio, que são os sistemas econômicos. Que tem o sistema econômico, a economia de mercado, que é uma economia mais descentralizada, e a economia planificada, que é a economia mais centralizada. Vou falar já, eu vou, né? Não, então para aí e vou conversar de novo, porque você não falou já. Você faz que nem eu. 2. Eu faço assim, 3, 2. Que virou o Fred agora? É lógico, o pai é monstro, sério. Não. Vai. A economia de mercado ou a economia descentralizada, ela se divide em 2 sistemas. Sistema de pura concorrência e sistema de economia mista. Vou explicar agora o sistema de pura concorrência. O sistema de pura concorrência, ele se liga bastante com as ideias liberalistas. Sem a intervenção do governo, obviamente, como o liberalismo prega, ou sem intervenção, ou com intervenção mínima do governo, né? Nas ideias liberalistas, o governo ele intervém de 2 maneiras. Mantendo a moeda e mantendo a concorrência no mercado. Como assim mantendo a moeda? Ele mantém o valor cambial da moeda, para que a moeda não se sobreponha aos valores cambiais de outras moedas e para que ela não acaba defasando comparado às outras moedas. E como assim a concorrência? Bom, para o mercado funcionar em todo, para ter novidade, para que as pessoas não fiquem perdidas no decorrer da sua vida como consumidor, o mercado ele precisa ter concorrência, né? Para não ficar só naquilo, na mesma coisa, só comprando a mesma coisa. Então o governo ele mantém isso para que não exista um monopólio de nenhum tipo de mercado, seja ele farmacêutico, automobilístico, seja ele qual for, imobiliário, de varejo, qualquer um, o governo ele tem que intervir caso ele veja que está tendo um monopólio.
E quem manda nesse mercado, né? Na livre concorrência, na pura concorrência? Quem manda é o preço. Pô, como assim o preço, Pedro? Pô, vamos supor, você tem grande oferta de X produto e a demanda é muito baixa. Você não pode manter o preço alto, porque sua oferta está muito grande e a demanda está muito baixa, então não tem procura daquele produto. Então você vai ter que abaixar o preço e abaixar a produção para que as pessoas possam consumir o restante desse produto e ela chegue num equilíbrio de preço que seja favorável tanto para o consumidor quanto para o produtor. Ah, mas e o oposto? Pequena oferta e grande demanda. Aí você aumenta o preço, porque são poucas ofertas e muita gente querendo, então você acaba selecionando as pessoas que vão comprar e você acaba aumentando a produção para suprir essa demanda. E aí quando você aumenta a produção, você acaba equiparando a oferta e a demanda e você acaba achando o preço equilíbrio. Então quem manda é o equilíbrio do preço. Então você vai ter que sempre achar um equilíbrio nesse preço. Tá, é uma suposição muito boa essa de livre concorrência, tal, para o mercado, para o consumo, mas existe um erro nela. Existe um erro nela que foi respondido somente mais para frente com um outro sistema, que é o de economia mista. Ela começou já. Qual é a questão que eu tinha falado no corte anterior que o sistema misto responde? Bem, analisando todo o sistema de livre mercado que foi implantado no começo da Revolução Industrial, da primeira revolução, eles conseguiram ver um grande problema no sistema, que era que muitas pessoas improdutivas, como pessoas sem estudo, pessoas que não gostam de trabalhar, pessoas que não sabem trabalhar, pessoas que não podem trabalhar, como pessoas cadeirantes, pessoas com deficiências, elas não podem, não tem essa produção, não tem esse retorno para a sociedade. Eles viram que tinha esse grande problema e que as empresas não iam atender, e essas pessoas acabavam abandonadas e trazendo uma grande desvantagem para a sociedade em si, ficando até exilado e acabando roubando, né, as pessoas que trabalhavam, virando marginais, vendo a margem da sociedade. Então o sistema misto ele vem e ele fala assim, não, peraí, ou as empresas realmente não conseguem suprir a necessidade das pessoas. Quem consegue suprir? O governo. Então as empresas falaram, não, peraí, não pode ser somente o preço que manda, porque tem muitas pessoas que não têm acesso ao preço, não tem como vender, não tem como produzir, não tem como fazer isso. Então eles falaram assim, não, o governo também tem que intervir. O governo tem que dar acesso para a pessoa, tem que dar educação para que ela se torne produtiva. O governo tem que colocar, por exemplo, uma empresa de eletricidade no lugar onde empresas particulares não querem adentrar. Como, por exemplo, interiores de regiões nordestinas que são a seca. O governo tem que intervir. Então, buscando isso, o sistema misto ele fala o seguinte: as empresas privadas, elas existem, elas estão ali na concorrência com o mercado, mas aquelas pessoas que não são atingidas por essa empresa, elas têm que ter acesso também. Então o governo vem para intervir assim, ajudando as empresas privadas a crescer, ajudando as pessoas improdutivas a crescer e assim fazendo a economia girar melhor. Então essa deveria ser a intervenção original do governo, tá? E onde isso é respondido? No índice de demanda agregada, ou na equação de demanda agregada, que ela se compõe por quatro elementos na real, né? O consumidor, o investidor, que são as empresas, o governo e a exportação e importação, que são feitas uma subtração entre as duas para que você consiga achar a demanda agregada. Então, através desse sistema, ele consegue achar, você consegue ver a intervenção do governo, como o governo é importante para essas pessoas, entende? Porque o governo investindo nessas pessoas faz aumentar a economia. Um exemplo disso é o Bolsa Família e o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele foi criado de uma forma emergencial, obviamente, por isso que teve muitos erros na sua composição, no seu andamento, mas ele foi para fazer o mercado girar, porque muitas pessoas ficaram improdutivas durante a pandemia e não tiveram acesso a trabalhar, não puderam sair porque ficavam vulneráveis ao vírus
Então, o governo, ele é uma forma de não fazer a economia parar, empresas quebrarem, pessoas pararem de trabalhar, ficarem à margem da sociedade, roubar para poder sobreviver. O que o governo fez? Fez esse auxílio para fazer a economia girar, as pessoas consumirem e manter o mercado trabalhando, fazendo empresas privadas se manterem e tudo mais. E o Bolsa Família também. Após falar sobre a pura concorrência e a economia mista, que são introduzidas na economia de mercado, vou falar agora sobre a economia centralizada ou economia planificada. Diferente das outras duas, a economia centralizada e planificada, ela não defende a empresa privada, né? Na economia planificada não existe empresa privada. Quem manda em tudo é o governo. O governo, ele manda como vai produzir, quem vai produzir, e que responde as 4 perguntinhas, né? Para quem vai produzir e onde vai produzir. Como é que o governo tira a base? Se a economia de pura concorrência tirava dos preços, a economia de mercado tira dos preços, da onde que o governo tira essas bases, né, para responder essas perguntas? Bem, ele tira das necessidades da sociedade, né? Resumindo, todo mundo recebe a mesma coisa, né? Nessa sociedade onde a economia é centralizada, todo mundo vai receber a mesma coisa. Pô, todo mundo vai receber um frango, todo mundo vai receber um pedaço, X quilos de carne, todo mundo vai receber X de arroz. E é isso que o governo faz, tá entendendo? Vai ter carro, vai ter só esse carro, todo mundo vai ter o mesmo carro. E é o governo que manda ali e não tem o que discutir, não existe empresa privada, não existe concorrência. A moeda é só uma forma de demonstrar como foi produzido, não existe a moeda não é valorizada, não existe esse governo de moeda, não existe essa gestão de moeda. E a centralizada é isso. Não existe um exemplo dessa economia centralizada, foi a Rússia nos tempos antigos, quando era a União Soviética, que ela era uma socialista, né? A China, quando era comunista, e todo esse pessoal assim que o governo manda, o governo é tudo superior. E uma das formas também de responder essas perguntas é a CPP, curva ou fronteira de possibilidade de produção. O que a CCP ela faz? Ela é uma curva, tá? Vou colocar aqui do lado. Essa curva, ela tem limites, tá vendo? A fronteira, né, de possibilidades. No limite dela, você consegue ver até onde. Por exemplo, um canhão e uma margarina para produzir. Se você produzir 100 canhões, você deixa de produzir 50 margarinas. Se você produzir mais 50 margarinas, você deixa de produzir 100 canhões. E aí essa curva vai colocando até o limite de onde você pode produzir, com os meios que você tem, como eu disse no começo do vídeo, sobre da onde a gente tira, né, da natureza. Então, a gente tem esse recurso e com esse recurso a gente pode produzir 100 canhões e 10 margarinas. Se a gente desistir de 50 canhões, a gente consegue produzir mais 20 margarinas. E aí essa curva demonstra isso em gráficos. Além disso, na economia também existe a microeconomia e a macroeconomia. Bom, a microeconomia é uma das coisas implantadas na economia. A microeconomia, o que ela estuda, a microeconomia? Ela estuda determinações de preços em determinados mercados. Ou como assim, Pedro? Determinações de preços em determinados mercados? Vamos supor, ela estuda em um mercado menor, tá? Ela estuda em nichos. Como assim nicho? Vamos supor a minha cidade aqui, Praia Grande, onde eu resido com a minha maravilhosa família. A microeconomia, ela vai estudar a economia girando em torno da Praia Grande. Quanto a Praia Grande recebe, quanto a Praia Grande ela gasta. E tudo isso a microeconomia estuda. Vamos supor o mercado de varejos. A economia vai lá e vai estudar a determinação de preço e no mercado de varejo. Mercado de automóveis, a economia vai lá e estudar no mercado de automóveis. Pô, e a macroeconomia? O que a macroeconomia estuda? Bom, a macroeconomia, ela estuda em gestões maiores. Pô, como assim gestão maior? Pô, o Estado, né? O Estado Brasil. No país Brasil, né? Como vocês queiram falar. Ela estuda no âmbito maior, como o PIB, que vocês escutam tanto falar, Produto Interno Bruto, o IDH, Índice de Desenvolvimento das Pessoas, desenvolvimento. E todos esses índices ajudam, auxiliam na macroeconomia, que estuda o mercado como está. Como está o nível de desemprego no país, como está o nível de produção, quanto que a gente está gastando, quanto a gente está devendo, né? Nossa dívida é enorme.
e como tá indo, para onde o país está indo, né? Mantendo essa economia, esse ritmo, né? Infelizmente, que a gente está seguindo. E é isso que é a economia introdutória, né? No caso. Ficou um vídeo um pouco longo, né? 15 minutinhos, mas acho que deu para resumir bem as minhas ideias, compilar nesses vídeos. E até a próxima. Um beijo.